Gatona, você tá se divertindo na sua aula de dança? Fala a verdade, abre teu coração aqui pra mim. Como é que tá essa autocobrança? Como é que você tá levando esse processo de aprender a dançar? Você tá se olhando com amorosidade, com leveza, com alegria? Você tá entendendo que o processo de fazer aula de dança não é o processo de fazer um mestrado, um doutorado, uma prova, um vestibular, uma entrevista de emprego. Vocês conseguem entender aonde eu quero chegar? Sim ou não? Vou falar igual. Amores, eu sou Cíntia, dançarina e professora de Tribal ATS. Eu tenho um programa de dança online, de aulas online de Tribal ATS, tá? O Tribal ATS, ele é um estilo moderno de dança. Ele foi criado por uma norte-americana e ATS é sigla para American Tribal Style, mostrando pra gente que é uma dança americana moderna, tá? Não é uma dança tradicional, não é uma dança étnica, não é uma dança popular, é uma dança moderna, até porque os movimentos do ATS, eles se inspiram na dança do ventre, no flamenco e na dança indiana. Então é basicamente uma fusão dessas danças para a gente realizar os movimentos, ok? Ok! Como toda aula de dança, quando você decide aprender a fazer a movimentação, quando você fala assim, eu quero entender como é que faz o deslocamento, sei lá, uma caminhada, quero entender como é que eu faço para bater o quadril do jeito que a prof bate ou que as outras dançarinas batem, eu quero entender como é que eu faço o ondulatório. Quando você decide aprender como é que o seu corpo vai realizar determinada movimentação, não importa se você já tem um histórico de atividade física ou se você já tem um histórico de dança, tá? Se você já tem um histórico de contato com o seu corpo, de viver experiências de coordenação motora, qualquer que seja. Não importa. Se você vai começar a aprender, é óbvio que vai ser um pouco no começo, assim, não vou falar palavrão aqui, mas vai ser desafiador, no mínimo desafiador. No mínimo você vai dar uns tilt aí no tic-teco, vai despertar seus neurônios e toda frase, assim, toda aluna fala essa frase em algum momento da sua jornada aí aprendendo a dançar o estilo que é, meu Deus, Alzheimer eu não vou ter aqui, né? Porque, nossa senhora, porque realmente, gente, nós adultas começarmos a aprender uma atividade física que envolve coordenação motora, contagem musical, sorrir, tocar um instrumento, que a gente toca um instrumento na ATS, improvisar, seguir uma colega, isso tudo é conteúdo do próprio ATS, tá? Esses vídeos todos vão chegar em você, eu prometo. A gente vai se deparar com momentos que... não tô conseguindo. Calma, professora. Sabe, coisa assim que algumas pessoas reagem travando. Travando, eu quero dizer parando. Para tudo. É como se tivesse que dar um reset no cérebro. Não tô rindo de vocês, hein? Tô só aqui trazendo o elemento de diversão pro nosso papo, tá bom? É como se essa pessoa tivesse que dar um reset no cérebro dela, ou não é no cérebro, eu acho que é no tempo, assim, sabe? Tipo, para todo mundo, respira, a alma vai voltando para o corpo, como diz um meme antigo, e ela vai voltando em si e fala, tá, peraí, então calma aí, é assim que faz. Algumas pessoas apenas dão risada, algumas pessoas apenas... Bom, tem as pessoas que se desesperam, tem as pessoas que batem o pé no chão, tem as pessoas que gritam, já tive de tudo, tem pessoa que chora, tem pessoa que se irrita, tem pessoa que leva pro pessoal, que acha que não é pra ela, que ela é incapaz, que ela nunca vai conseguir fazer, que é melhor ela ficar dura do jeito que ela tá. Pronto, falei. Mas na real, não é nada disso. Na verdade, é só uma escolha que ela fez por não destravar o corpo, por não desvendar o que quer que esse corpo precisa para
conseguir realizar determinada movimentação. Eu gosto de usar o exemplo de que a gente aprendeu a andar, né? Quando a gente aprendeu a andar, a gente não lembra como é que foi esse aprendizado. Mas para uma criança de 1 ano, vou chutar 1 ano e meio, 2 anos, começar a aprender a andar, não é fácil, não é simples. A única coisa que ela não tem ali em relação a nós agora é uma cobrança. Teoricamente, o processo de aprendizado de andar dessa criança é natural, é no tempo dela. Nas oportunidades que ela tem de engatinhar, de se apoiar, de alguém dar a mão, de alguém estimular chamando. E não existe anda criança, já tá na hora de você andar, ô criança. Já tá muito... Como é que uma criança dessa idade não tá conseguindo andar? Ih, tem alguma coisa estranha com essa criança. Ih, que criança incompetente. Andar não é pra você. Não existem essas vozes na cabeça dessa criança. Ela tá apenas fazendo algo que aquele corpo faz naquela idade, naquele momento, com aquele tempo. Algumas crianças são estimuladas mais rapidamente, outras crianças mais naturalmente, não é mesmo? E eu gosto de trazer essa ideia pra gente, porque quando a gente, adultas, cheias de histórias, com algumas decepções, algumas frustrações da nossa vida, a gente decide fazer uma atividade tão desafiadora que é aprender a dançar, a gente tem que lembrar disso, de que a gente não pode deixar ninguém vir cobrar a gente. A gente não pode deixar nenhuma voz, nem vozes externas do tipo, vou falar pessoas possíveis, tá? Maridos, filhos, companheiros ou companheiras no geral, mães, pais, sobrinhas, amigas de trabalho, amigas da vida, primas e primos, avós e vós. Nenhuma dessas pessoas que não seja nós mesmas, qualquer ser humano que não seja eu mesmo, a gente não pode deixar essas vozes externas ganharem espaço na nossa cabeça, para começar, tá? Porque o seu primeiro momento, e o seu primeiro momento não é a sua primeira aula, não é o seu primeiro mês, a gente vai descobrir qual é o seu primeiro momento dentro da tua jornada de dançarina do Tribal TS. Ele é sim desafiador. Em algum momento você vai receber tantos elementos da aula que o seu cérebro ele vai acumulando essas informações. Informações teóricas e informações práticas, tá? Então as teóricas é aquilo que eu falo, gente, o braço, o cotovelo, o busto, o abdômen, o olhar, a cabeça, o quadril, o pé, o quadrado imaginário, olha por cima do ombro. Isso são as informações teóricas da atividade prática em si. As informações práticas vai ser o momento em que você arruma o seu cotovelo, eleva a sua postura, vira a sua cabeça. Então, da informação teórica, você mandou um comando para o seu cérebro inteligentíssimo como imediatamente manda um comando para o seu corpo realiza a informação prática. Você vai receber tantas informações teóricas e práticas nesse seu primeiro momento, que você, em algum momento, você alcança uma determinada, eu não sei se é quantidade só, quantidade e qualidade de informações que o seu cérebro já se sente preparado para liberar alguma coordenação motora no seu corpo que estava travada. Não significa que ele liberou tudo. Só significa que aquela que estava travando ali, alguma coisa, que você ainda estava se debatendo, que você estava suando para fazer, eu brinco com vocês que vocês estavam suando lá no cérebro, você estava travando, daqui a pouco o cérebro, isso aqui liberou. O que vai acontecer a partir disso? 2 coisas. Você vai curtir mais aquilo que estava travado, porque liberou, então você vai fluir melhor nessa prática, e vai vir alguma coisa nova aí pra você destravar, tá? Porque dançar é sempre um processo de descobrir o que seu corpo é capaz.
E quando eu falo isso, não significa que, é descobrir se eu consigo fazer um cambrê. Cambrê é quando a gente deita de costas, assim. Eu nem vou fazer muito porque a lombar dela não aguenta tanto assim. Ou quando a gente faz alguma coisa de joelho e o joelho não aguenta. Não é isso que vocês vão descobrir cada vez mais. É ativar mais e mais coordenação motora. É pegar o que você já conhece e dançar de uma forma mais profunda no seu corpo, mais consciente no seu corpo. Então você vai receber novas movimentações, ou seja, movimentos mesmo, passos de dança, e você vai aprofundar naquilo que você já tinha. Então, quando você decide por aprender a dançar, não é uma coisa que acontece de um ano para o outro. Eu já vou jogar logo de um ano para o outro, que é preciso entender a escala de tempo, tá? É uma coisa que acontece de 5, 6, 7, 10 anos. Eu tô indo pro meu 9º ano de dança exclusivamente do OTS, tá? Desde que eu me formei no estilo, eu decidi dançar somente o OTS. Foi uma escolha pessoal, é uma questão de identificação estética, identificação amorosa em relação ao meu corpo, em relação ao propósito da própria dança. Depois eu vou falar pra vocês qual é o propósito do OTS. Depois eu quero dizer outro vídeo, tá, gatas? Esse aqui a gente tá focando nessa história de diversão aí, eu vou chegar lá, Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é que vou fazer 9 anos que eu tô dançando o estilo, e eu vejo que a vou falar cada ano, mas não existe essa marcação, essa escala, assim, todo ano tem uma mudança, não é isso, mas eu vou dizer a cada ano que eu danço apenas o estilo, eu vejo o quanto isso faz diferença no meu corpo em relação aos movimentos e no visual da minha dança para quem tá assistindo, tá? As pessoas percebem isso, é visual isso, né? E não que eu acho que você tem que buscar esse visual, mas eu quero só te comprovar como o tempo que vai te trazer essa conquista toda dentro do seu processo de aprender a dançar. Então, quando eu falo para vocês processo de aprender a dançar, eu gosto de trazer esse entendimento de processo de aprender a dançar, que é pra gente entender, tanto eu como tua professora, quanto você como uma aluna, que não é simples mesmo. Não é uma coisa... E pode ser que seja, tá? Pode ser que seja muito mais simples do que você tá imaginando. Pode ser que eu esteja te assustando agora. Eu não tô te assustando. Eu só quero que você entenda que esse processo, ele é longo. Ele é pra ser longo. Não é porque eu quero que seja longo. Ele é pra ser longo. Ele não é pra te saciar, assim, na primeira aula, na segunda... Não! Ele é para te oferecer muitas experiências, muitas vivências, muitas movimentações, muitos desafios, para que você sinta esse convite, né? Essa alegria que é ter a dança na sua rotina, no seu cotidiano, no seu pensamento diário. Se você quer ouvir uma música, aí você vai ouvir uma música e vai lembrar, putz, essa música parece que me dá vontade de dançar tal movimento. Ou ouvir uma música, você já começou a dançar tal movimento. Você nem pensou, parece, você já começou a mexer o quadril. Aí você tá lavando louça, você fala, acho que eu vou treinar lavando louça. Tá dirigindo, parou no farol, você vai fazer um movimento de ombro, porque você tá parado. E você fala, deixa eu ver o que a prof fala segura o quadril para eu conseguir movimentar o tronco. Esses elementos da sua aula de dança, eles vão entrando no seu dia a dia somente se você continuar a sua aula de dança. Somente se você deixar ela fazer parte da sua rotina, do seu cotidiano, tá? Normalmente é fazendo aula, tá? O fazer aula é como se fosse um primeiro passo para você conseguir sentir a dança entrando na sua vida cotidiana, tá? Então, assim, pensa comigo aqui. Agora nós vamos chegar naquela história da diversão, que é o maior tema desse vídeo. Mas eu não podia chegar aqui e falar, gata, você tem que se divertir na sua aula de dança, tem que ser divertida, entendeu? Senão é possível que você fique achando que quem tem que te divertir é a professora.
Ah, a professora tem que ser legal, a professora tem que ser divertida, ela tem que fazer piada, ela tem que ser engraçada. Não tem nada, a professora não tem nada. A professora pode ser a professora mais... Não sei se pode ser a mais carrasca, rígida. Não sei, eu acho que a professora tem que ser leve. Eu acho que a professora tem que decidir como que ela vai conduzir o processo de ensino dela. Eu vou falar por mim, né, que afinal de contas eu tô falando aqui do ATS, ensinado por Cíntia Villanova, que sou euzinha aqui. O meu processo de aprendizado, eu quero muito que a gente tenha esse equilíbrio entre, meu processo de ensino, né, pra vocês, entre leveza, diversão e soltura, e seriedade, concentração e dedicação. A dedicação eu digo barra prática, tá? Por que eu quero que tenha isso? Porque se a gente não tiver leveza, diversão, soltura na nossa cabeça e no nosso coração em relação ao aprender, e eu, para vocês, o ensinar, a gente vai ficar travada, a gente vai ficar dura, rígida na concentração, na dedicação, qual foi o que eu falei? Foco? Eu não lembro o que eu falei. Concentração, foco, não foi foco. Não lembro, gente, não lembro. Muitos vídeos desses eu faço assim, ó, enquanto eu tô dormindo, e muitos vêm durante papo com alunas. E daí eu só venho, falo e trago um pouco do meu pensamento e da minha experiência, né? Mas enfim, o que eu quero que a gente entenda é que esse equilíbrio, ele precisa acontecer, pra mim, como professora, ele precisa acontecer porque no momento em que você estiver na prática, no seu momento de concentração para realizar o que você está aprendendo, se você não tiver leveza, não tiver diversão, não tiver uma soltura mental ali, você vai travar, você vai se concentrar tanto, você vai focar tanto, você vai ser tão racional que em algum momento o seu corpo não vai conseguir responder. Então você precisa dar uma liberada, você precisa deixar vir uma atmosfera na sua aula, uma atmosfera individual na sua aula, de cara, confia nesse processo, confia na prof, confia nas informações que estão chegando, confia numa aula depois da outra, confia que você tem muito para viver, muito para aprender nesse processo todo, muito mais. Principalmente se você é iniciante, hein? E se você já é avançada, lembra que você sempre pode aprender voltando. É uma reciclagem, é reviver uma aula que você já fez, agora com uma outra maturidade em relação ao conteúdo, em relação ao seu corpo, em relação à professora, em relação ao pensamento, em relação à concentração, foco e principalmente em relação à leveza, tá? Então, quando eu falo que precisa ter leveza, precisa ter o equilíbrio com a concentração e dedicação, leveza e alegria, diversão, soltura, eu quero que a gente entenda isso como um lugar que a gente consegue se divertir com a gente mesma. A aula não é para ser uma palhaçada, não sei nem se essa é uma boa palavra, mas a aula não é para ser uma comédia, não é para você ficar ali rindo de você, de um jeito que você não se leva a sério, ou que a professora nunca consegue avançar no conteúdo. Não, essa atmosfera individual que você precisa construir para você com essa leveza que tá em você. Então talvez você também precise conquistar essa leveza, encontrar essa leveza dentro da pessoa que você é. Tem muita coisa que você talvez precise se descobrir de você mesma para que você não entre num lugar de rigidez, num lugar de dureza, num lugar de travou tudo porque meu pensamento tá duro lá dentro, ele tá pesado, ele não tá conseguindo me deixar tranquila para poder aprender. Muitas vezes você encontra no todo na aula, muitas vezes, em alguns momentos da aula, você precisa ter você com você mesma. Que eu brinco que a gente ri dos nossos erros, ri da nossa conquista, a gente fica feliz genuinamente. É um feliz porque a gente errou, a gente acertou depois do erro, depois a gente errou de novo e a gente esqueceu e a gente voltou. E acreditar, confiar que esse é um processo, essa é uma
forma de aprender. Primeiro, porque vocês não são cobradas, vocês não precisam se cobrar, vocês não precisam dar conta para ninguém dessa dança, desse aprendizado. Vocês não vão ter avaliação, não comigo, tô falando sobre você como minha aluna. Vocês não vão ter avaliação, vocês não vão ter audição no final do ano, não vai ter um paredão do Big Brother para vocês serem eliminadas, não vai ter nada disso. Muito pelo contrário, vocês vão ficar cada vez mais envolvidas por conta do seu processo, do seu próprio processo de aprender. Porque você vai pegando o jeito de aprender, você vai percebendo como você aprende, como é bom para você. A professora te traz, né? Eu vou trazer para você uma forma de ensinar o movimento. Você vai traduzir tudo isso para que o seu corpo consiga realizar. Então, como eu disse esses dias nos meus stories, eu quero que a gente use as aulas de dança, eu quero que vocês usem as aulas de dança de vocês para que vocês tenham uma diversão com D maiúsculo, com letras garrafais. Não faz o menor sentido você vir para uma aula de dança com mulheres adultas que você não coloque isso num lugar de leveza, alegria, diversão, descontração, existe isso? Descontração, convivência, integração e principalmente zero cobrança, ok? Zero cobrança. Eu quero que a gente esteja à vontade para colocar a dança nesse lugar. É nesse lugar que a dança tem que estar. Ok, meus amores? Estamos combinadas de que a gente vai dançar com diversão, por diversão, a gente vai buscar rir cada vez mais da gente mesma, dos nossos processos, dos nossos enfrentamentos pessoais. Estamos combinadas? Ah, muito bom, gostei. Gatas, então é isso. Esse é o D de diversão do meu programa Tribal 3D. Sendo que o primeiro D é dança, o segundo D é desenvolvimento e o terceiro D é diversão. Provavelmente cada um deles vai acontecendo um depois do outro, tá? Eu ainda não tenho como provar isso nem pra mim mesma, mas na minha lógica mental eu acredito que aconteça dessa forma. Vocês começam a dançar, vocês vêm dançar sem pretensão nenhuma. Dança, aprende, a professora ensina, eu dou exercício, a gente dança juntas, vocês dançam juntas. Isso vai despertar um desenvolvimento pessoal em vocês, querendo ou não, tá? Vocês podem até achar que não, mas vai ter. Cada pessoa vive uma forma, vive um tema da área de vida dela dentro desse desenvolvimento. A partir do momento que a gente encara esse desenvolvimento com leveza, com uma nutrição para nós mesmas, a gente consegue alcançar o D de diversão. A gente pode conscientemente migrar de um para o outro. Sem pensar em desenvolvimento, a gente já começa a pensar em diversão. Porque aí o desenvolvimento ele vai ser muito mais divertido, muito mais gostoso, muito mais leve e provavelmente muito mais eficiente na nossa jornada de vida, né? De mulheres adultas buscando uma atividade diferente para nós mesmas. Ok? Então é isso, se você está interessada em começar a dançar, começar a viver essa transformação toda que a dança, que fazer aulas de dança pode te proporcionar, quero que você fique atenta, porque aqui na descrição já deve ter um link para você se inscrever para Jornada Jornada Tribal Essencial. Eu mudei o nome, gente. Jornada Tribal Essencial, que eu vou trazer elementos essenciais para você poder curtir uma boa jornada de aprender e dançar o Tribal ATS na prática, tá bom? Vão ser 4 dias de aula e eu quero que vocês estejam comigo pra gente se conhecer melhor, para vocês conhecerem um pouco mais do estilo, um pouco mais da minha história, um pouco mais de como isso pode ser bom para você. Então, pega aqui na descrição do vídeo, tô com turma aberta, vai abrir a turma, né, em setembro. E se o link estiver aqui, você pode se inscrever para participar, tá bom? Então é isso, lindonas. Espero vocês na Jornada Tribal Essencial. Um super beijo, fiquem bem, fiquem seguras e até a próxima aula.